Primeira Pedro, capítulo de número 1, nós vamos ler do verso 6 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fale conosco, mesmo em meio à simplicidade, mesmo em meio a um pecador falando da Tua palavra, que o Senhor fale com poder nessa manhã. Abençoe os nossos corações, abra os nossos ouvidos, prepare boas terras para que a semente lançada possa crescer, não ser sufocada e possa frutificar no tempo devido. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus, ele traz uma característica importante na maneira como Jesus lida com os seus discípulos. Me lembro, e os irmãos vão se lembrar, capítulo 8 de Mateus. Mateus vai se dirigir, Jesus melhor, vai se dirigir a um centurião que demonstra a fé. Vocês se lembram dessa passagem? O centurião diz: Senhor, eu não sou digno nem de recebê-lo em minha casa. Eu digo a um servo, vai, e ele vai. Eu digo a outro, vem, e ele vem. Jesus olha para essa fé e diz: eu não encontrei nenhuma fé em todo Israel comparada a essa. Um pouco mais à frente ainda, no capítulo 8, Jesus vai acalmar a tempestade e, diante do medo dos discípulos, ele vai dizer: homens de pequena fé, por que vocês tiveram medo? Um pouco mais à frente, no capítulo 16 de Mateus, Jesus, ouvindo a conversa dos seus discípulos, não estava tendo pão, poucos peixes, já havia acontecido a primeira multiplicação e a lógica natural daquela cena era que os discípulos chegassem até Jesus e dissessem: Mestre, o Senhor já fez uma vez, faça novamente. Há uma multidão faminta entre nós. Mas novamente Jesus pega os seus discípulos conversando entre si. O que nós vamos fazer? Tem poucos pães, poucos peixes. Jesus mais uma vez vai denunciar a fé desses homens. E vai dizer: homens de pequena fé, vocês ainda não compreendem? Jesus, se relacionando com os seus discípulos, ele quer demonstrar algo que é muito importante e que precisa ficar claro para mim e para você nessa manhã. Ele se importa com a qualidade da fé daqueles que o seguem. Para Jesus, não basta apenas que você o siga. Para Jesus, não basta apenas que você seja um ativista. Para Jesus, não basta apenas que as suas mãos estejam atarefadas e cheias de trabalho. Para Jesus, a qualidade da fé dos seus discípulos importa. Parece que essa mesma preocupação está habitando em Pedro. Pedro, preso em Roma, está escrevendo uma carta que é considerada uma epístola geral. Ela não foi destinada a uma cidade. Essa carta é uma carta que deveria rodar durante um tempo, cerca de 330 quilômetros, 1.000 quilômetros, uma grande área da Ásia Menor. Pedro, então, sabendo que esses irmãos
estão passando por dificuldades, ele escreve para encorajar. Pedro não está tão preocupado em criar um plano de como eles deveriam fugir da perseguição. Pedro não está tão preocupado como esses irmãos poderiam se desviar das maldições que eles estavam recebendo da sua cultura da época. Pedro sabe, os sofrimentos são necessários. Aquele que segue a Cristo, ele vai ser apertado pelo seu tempo. Ele vai ser encurralado e esmagado pelas provações. Pedro, então, assim como Cristo, está preocupado com a fé desses irmãos. Meus irmãos, minhas irmãs, absolutamente não deveria haver ninguém mais preocupado com a sua fé do que você mesmo. É função do pastor zelar pela sua alma. É função da liderança cuidar da sua vida. É papel da igreja saber sobre o seu bem-estar. Como as coisas estão, se há necessidade de alguma coisa. Mas deixe-me dizer uma verdade importante. A pessoa que deve estar mais preocupada com o estado de sua alma deve ser você mesmo. Depois de um dia entregue ao pecado, depois de uma semana difícil, da falta de comunhão com Deus, quem deveria parar todas as coisas antes de dormir, dobrar os seus joelhos e recalcular a rota e pedir a Deus sabedoria e arrependimento, deveria ser você. Está claro que, no povo de Deus, aqueles que seguem a Cristo, eles carregam diariamente dentro de si mesmos uma grande preocupação: como está a minha fé? Eu começo essa pregação perguntando isso a você: como está a sua fé hoje? Qual é o estado da sua alma? Não precise levantar a mão e dizer que as coisas não estão indo bem, mas eu te faço uma outra pergunta: se as coisas não estão bem, se a caminhada tem sido arrastada, se o seu coração hoje se encontra pesado, deixe-me te perguntar uma coisa: qual é o tamanho da sua preocupação diante disso? O quanto o seu coração treme, o quanto a sua alma fica inquieta ao saber que as coisas não estão bem com Deus? Até que ponto seguiremos caminhando com um cinismo? Até que ponto continuaremos fingindo que as coisas estão bem, quando na verdade, todos os dias, ao dormir, o nosso coração nos acusa? Como discípulos de Cristo, precisamos carregar uma preocupação que o nosso Senhor carregou, que Pedro carregou: o bem-estar da nossa alma. Eu não estou falando se as contas foram pagas no 5º dia útil. Eu não estou falando se as coisas estão em ordem em casa. Eu não estou perguntando se está faltando algum móvel ou se a obra da casa ainda não terminou. O que eu estou perguntando é: você está preocupado com o estado da sua alma? A sua vida espiritual, ela faz parte da sua agenda? Quando as coisas não estão bem, você para tudo e reconsidera a sua vida? Diante da ceia do Senhor, você pratica aquilo que está ordenado em 1 Coríntios: examine-se, pois, o homem. Há quanto tempo você não faz um raio-x de si mesmo? Há quanto tempo a sua vida está sendo levada de um lado para o outro? Parece que não há mais intencionalidade. Parece que as coisas acontecem de forma automática e você em nenhum momento para se perguntar se tem entregado de fato uma adoração sincera a Deus. Nós estamos aprendendo na IBD, nós estamos ouvindo sermão atrás de sermão. O nosso Deus não é o Deus do acaso. O nosso Deus não é um Deus que recebe a adoração de qualquer jeito. Se Ele se preocupou com a reconstrução de um templo, se Ele se preocupou de trazer de volta os exilados, quanto mais Ele não vai se preocupar com o estado dos nossos corações. Quanto mais Ele não vai se preocupar com a qualidade da nossa fé.
Você, trabalhador, que chega em casa muito cansado, eu compartilho disso com você. E eu sei o quanto é difícil fazer a manutenção da fé, mas deixe-me dizer, essa não é uma questão de escolha, essa é uma questão de urgência. Talvez você esteja muito atarefado com a faculdade, com as coisas de casa, com o trabalho e com a igreja. Mas o Senhor Jesus, naquele grande dia, Ele vai olhar para a sua fé, Ele vai olhar para a sua alma e Ele vai olhar para os seus pés. Como você tem caminhado? Como está o estado do seu coração hoje? E isso te preocupa? Em algum momento da semana, você sentou em casa e você se perguntou como você está e o quanto isso te preocupa? Devemos carregar essa preocupação. A nossa fé, a manutenção da nossa fé, o cuidado da nossa alma deve ser primeira coisa na nossa agenda semanal. Pedro vai começar, verso 6. Nisso vocês exultam. Os irmãos que já estão há bastante tempo aqui na igreja sabem uma regra fundamental quando estamos lendo a palavra. Precisamos conversar com o texto. Não dá para você ler uma vez, fechar a Bíblia e ir embora e viver o seu dia. É preciso diálogo com o texto. É preciso fazer algumas perguntas importantes para ele. E uma pergunta natural, simples e lógica para esse texto é: nisso vocês exultam o quê? Qual é o motivo da sua exultação? O que Pedro está dizendo que é motivo de se exultar no Senhor? Do verso 3 ao verso 5, Pedro fala sobre regeneração, Pedro fala sobre esperança viva, Pedro fala sobre herança que não pode se corromper. Esse é o pano de fundo da exultação que Pedro espera dos cristãos. Se você estava aqui na IBD de hoje, aqui dentro do templo, você sabe do que eu estou dizendo. Você sabe do que é ter um coração que exulta diante de uma aula que aquece o seu coração. Você sabe o que é chorar diante de uma pregação que te tocou. Irmãos, Pedro está dizendo, vocês exultam nisso. Nisso deve estar a alegria de vocês. Aqui é um debate se isso aqui é muito mais um imperativo ou não. Ainda que seja ou não, fato é, a exultação pelas realidades espirituais deve ser parte da nossa alegria aqui, hoje, dentro do espaço e tempo. Nós devemos nos alegrar com uma promoção no trabalho. Nós devemos nos alegrar com as coisas que nos acontecem de positivo na vida. Nós devemos nos alegrar com a notícia da gravidez, com a chegada de novos membros. Mas deixe-me dizer uma coisa, deve haver um espaço dentro da nossa fé que nós nos alegramos por coisas que nós não conseguimos pegar. Existe um aspecto da nossa fé que nós nos alegramos por coisas que não são manuseáveis, por coisas que não são palpáveis. Nós conseguimos nos alegrar com a esperança viva. Nós conseguimos nos alegrar com a grandiosa misericórdia de Deus, pela qual nós fomos regenerados, e nós conseguimos nos alegrar pela esperança da herança que nos está reservada naquele grande dia. É por isso que no final de um culto, no final de uma aula, se nós olharmos para o lado e vermos um irmão chorando, nós não devemos pensar automaticamente, ele está em pecado. Alguma coisa tocou no coração dele, ele está em pecado, ele está se arrependendo. Não! Eu pergunto a você, depois de uma pregação, você já terminou o culto em lágrimas? Depois de uma mensagem, aquecendo o seu coração, chorando, como se as lágrimas não conseguissem ser evitadas, você já viveu essa experiência? De você tentar se segurar, tentar controlar a respiração, e tudo que você consegue fazer é chorar, com o maravilhamento diante das obras do Senhor e das realidades espirituais? Cristão, nós não somos daqueles que apenas nos alegramos com as coisas desse mundo. A nossa alegria é uma alegria maior do que aqueles lá de fora, porque a nossa alegria
não está nas coisas que se veem, mas em realidades espirituais que são vencidas e ganhas em Cristo. Aí está o foco da nossa alegria. E isso faz sentido, porque Pedro vai continuar. Nisso vocês exultam, ainda que agora. Essa é a minha e a sua vida, meus irmãos. Ainda que agora. Toda a nossa vida poderia caber nessa frase. Ainda que agora. Ainda que agora. Por um pouco de tempo. Quer ser um bom conselheiro cristão? Quer saber ter as palavras certas na hora certa? Diante de alguém que está sofrendo e que está com os ouvidos abertos para as suas palavras, quer saber aconselhar? Mostre para ela que o sofrimento dela é ainda que agora, por um pouco de tempo. Essa é a minha e a sua provação. Essa é a minha e a sua dificuldade. O bom conselheiro cristão, aquele que é sábio, que maneja as Escrituras, diante de alguém que está sofrendo na vida, ele pode dizer outras coisas que também estão dentro das Escrituras, mas existe um aspecto que você não pode esquecer. O sofrimento é passageiro. Ele vai passar. Os nossos pés empoeirados, um dia, estarão limpos. Não carregaremos mais o fardo dessa vida. Um dia, tudo vai passar. E ele continua. Por um pouco de tempo, devam ser entristecidos. Aqui há uma coisa muito importante para a gente. Esse devam, no original, é se necessário. A ideia aqui é, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, seja necessário ser entristecidos por todo tipo de provação. Meus irmãos, Pedro está escrevendo uma carta para irmãos que estão sendo esmagados por difamações, por calúnias, por perseguições. E como ele vai encorajar esses irmãos? Primeiro, meus irmãos, esses sofrimentos são passageiros. Segundo, vocês precisam passar por isso. Há coisas que são fundamentais na fé, eu estou convicto disso. Há temas que são centrais na fé se um cristão quiser ser maduro. Se você hoje almeja ser um cristão maduro, eu estou convicto de que é impossível que você consiga alcançar a maturidade cristã sem passar pelo tema da provação. Todo cristão maduro, todo aquele que já caminha com o Senhor há muito tempo e que tem experiências para contar e que não parou pelo meio do caminho, é um cristão que passou pela feira ou pela loja da provação. Ele é experimentado. Ele sabe, Deus não está brincando comigo. É necessário. A ideia do texto é essa. É necessário passar por todo tipo de provação. Não tem como nós esperarmos crescimento. Não tem como esperarmos maturidade da nossa fé. Não tem como colocarmos um objetivo de há 5 anos sermos um ótimo conselheiro, um cristão vigoroso, se não passarmos pelo tema da provação. O tema da provação, ele é um tema central para a fé dos maduros. Jesus fala sobre isso. Paulo fala sobre isso. Tiago fala sobre isso. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo por passar pelas provações. Paulo, em Romanos capítulo 5, ele fala o resultado da provação. Ele mostra qual é o fim de uma vida que é provada no fogo. Tiago, no capítulo 1, na abertura de sua carta, ele fala sobre o propósito da aprovação. Pedro está dizendo, meus irmãos, a tentação de um pastor, a tentação de um pregador, é dizer para alguém, meu irmão,
é por um momento, mas isso vai passar. Pedro vai além. Pedro diz: meus irmãos, é necessário que vocês passem por isso. É necessário. Não há como vocês serem cristãos firmes, convictos, de quem possam testemunhar. Aí vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, se vocês não são esmagados pela vida e pelas provações. A ideia de provação aqui é daquelas situações inevitáveis. Eu não estou falando daqueles erros que nós cometemos e colhemos os erros e as consequências disso. Eu não estou falando das consequências de pecados cometidos, não. A ideia do texto é aquelas provações, aquelas dificuldades que não têm explicação na nossa vida. Você já viveu isso? Você já passou por uma situação em que você olhou e disse: isso é inevitável, não tem para onde correr, eu vou passar por isso. Não tem atalho, não tem por onde pular o muro, eu vou precisar passar por esse caminho, e esse caminho vai me esmagar. Essa é a ideia de Pedro, de uma provação que é inevitável. Aquilo que a gente diz aqui na igreja, os de repentes da vida, aquelas coisas que nos pegam de surpresa, aquelas coisas que não foram planejadas. Escute, está nas mãos de um Deus que está querendo te aperfeiçoar, está querendo forjar a sua fé, para que você seja um cristão mais íntegro e mais maduro. Mude a sua visão da provação, mude a visão das dificuldades que vêm da sua vida. Pare de sair por aí andando, chutando o vento, resmungando. Pare de sair por aí questionando a Deus. Olhe para as provações como Deus te forjando no fogo, porque é isso que Ele faz. E Ele continua: devam ser, ou seja necessário ser entristecidos por todo tipo de provação. Todo tipo de provação. A ideia de Pedro é, e isso está no original, a palavrinha aqui se refere a multicores. Cores dos mais diferentes tons, das paletas de cores, as mulheres que gostam disso. As provações possuem paletas de cores, algumas mais cinzas, algumas mais negras, algumas mais claras, algumas mais beges. Deus tem as suas paletas de cores para forjar a nossa fé e nos provar. Você pode olhar para trás e lembrar da sua vida, de que em época você precisou vencer provações específicas. Essas são as paletas de cores de Deus na sua vida, querendo te forjar e te tornar um cristão mais maduro. Ele continua, verso 7. Vinícius, por que isso está acontecendo comigo? Eu quero uma resposta de Deus. Eu exijo que Deus me responda, porque Ele está fazendo eu viver isso que eu estou vivendo hoje. Verso 7. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Escute, a sua fé precisa ser provada e ser mostrada como genuína. Se eu estivesse perto de Pedro, quando ele estivesse escrevendo essa carta, eu perguntaria para Pedro: Pedro, eu creio num Deus que é onisciente. Eu creio num Deus que sabe a história de ponta a ponta. Qual é o sentido de Deus querer provar a minha fé, se Ele já sabe o final de tudo? Olhando para as Escrituras e indo para além de Pedro, Deus não está querendo só provar a nossa fé, porque Ele quer saber o final. Deus quer mostrar para o seu próprio discípulo: veja, olhe para trás. Você está com dúvida da sua salvação? Tente se lembrar do contexto da época. Irmãos duvidando, irmãos querendo voltar atrás. Pedro está lembrando: irmãos, a fé de vocês é genuína. Por quê? Porque vocês perseveram. A fé de vocês
é mais valiosa do que o ouro refinado no fogo, porque vocês não param. Vocês não são a semente que são sufocadas pelos espinhos. As preocupações da vida não inundam vocês. Vocês conseguem caminhar. Como nós dizemos ultimamente aqui no culto, o cristão ele tem uma fé imparável. Ele chora. Pedro admite, ainda que por um pouco de tempo vocês devam ser entristecidos. Ele não exclui. Vão correr lágrimas dos seus olhos. Vocês vão ficar abatidos, vocês serão esmagados, mas deixa eu lembrar uma coisa a vocês, olhem para trás, olhem tudo que já foi caminhado, olhem tudo que já foi vencido, a fé de vocês é mais valiosa do que o ouro refinado no fogo, porque vocês não param, nada pode parar vocês. Vocês estão sendo pressionados, esmagados o tempo inteiro por todo tipo de provação, mas vocês não desistem. Essa é a prova da genuidade da fé de vocês. Essa é a prova que vocês são um cristão sincero, que vocês não param, vocês continuam caminhando, mesmo em meio às provações. Ore para Deus hoje, Senhor, me dê pés que não param. Senhor, me dê uma fé mais valiosa do que o ouro. Senhor, me dê uma convicção de coração que não para, que não estremece diante das dificuldades da vida. Pedro está dizendo, há irmãos que estão balançando na fé. Vocês têm uma fé genuína, porque vocês não param. Vocês são vigorosos. Vocês choram, mas vocês se alegram. E ele dá um outro motivo, que lá fora, eles ficam em dúvida. Os ímpios olham para a nossa vida e eles se perguntam, como isso pode? Ele está sendo esmagado, ele está chorando, mas ele está se alegrando ao mesmo tempo. Porque é possível para um cristão se alegrar quando as lágrimas caem. É possível um cristão ficar satisfeito em Deus, mesmo quando ele é pressionado pelas dificuldades da vida, porque ele sabe, isso não é para me destruir, isso é para apurar a minha fé, isso é para refinar a minha fé em Deus, a minha confiança em Jesus, isso não é para me destruir, Deus não está brincando comigo, essa dificuldade, eu posso olhar nos olhos dela e me alegrar. Cristão, mude a sua visão sobre a provação. Você serve a um Deus que está te forjando no fogo, e Ele só pode fazer isso te trazendo para a fornalha. Como diz Francis Schaeffer, quer ser um homem de verdade? Quer ser uma mulher de verdade? Vá para a vida real. Largue o carpete, largue o tapete de casa, pare de brincar com os brinquedos. Vá para a vida real, aonde Deus vai te forjar no fogo. E ele continua. Ele diz ainda que essa fé genuína, no final de tudo, ela vai resultar em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Aqui a gente não sabe se ele está querendo dizer que esse louvor, glória e honra é para si, que está perseverando, ou se é para o Cristo que será revelado. Não importa. No final de tudo, o que significa para a gente é, nós seremos perseverantes, e quando tudo acabar, nós estaremos com Cristo, e isso basta. Se serão mais algumas pedrinhas para minha coroa, ou se será mais glória para Jesus Cristo, isso não importa, eu estarei com Ele no final de tudo. Essa é a base da esperança viva que ele começa falando no verso 3. No final de tudo, quando tudo acabar, não existirá Nero, não existirá presidente da República, não existirá um STF, não existirá incorrupção, nada que consiga nos deter. Nós estaremos com Cristo no final. E esse deve ser o motivo do porquê somos imparáveis, porque a nossa vida está para além desse mundo. Verso 8. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Isso é maravilhoso. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. É inevitável pensar em Israel.
É inevitável pensar num povo que viu o mar se abrindo, que viu comida caindo do céu, e que ainda assim não creu no Senhor e ficou pelo deserto. Mas Pedro está falando agora, mesmo não tendo visto, vocês o amam. Pedro está lembrando um aspecto importante da nossa fé. Tendo Israel em mente, a fé de vocês não caminha pelo que se vê. Irmãos, se nós caminharmos, se o nosso ânimo, se o nosso bom humor, se a nossa alegria depender do que enxergamos, é tragédia atrás de tragédia. É tristeza atrás de tristeza. Nós só continuamos de pé, mesmo em meio a um mundo caído, porque nós cremos e amamos aquele que nós não vemos. Isso é maravilhoso. Vai de encontro ao que o próprio Senhor disse em João 20. Bem-aventurados vocês que crerão, porque não viram. Ele continua, e apesar de não verem agora, imagine, meus irmãos, imagine, você nesse contexto, recebendo toda a difamação, toda a calúnia da época por ser um cristão, você em casa com medo da cultura da época, chega na sua casa a carta de Pedro, e aí você lê, e apesar de não verem agora, apesar de não verem agora, um dia você o verá. Apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A salvação das suas almas. Eu termino esse sermão como eu comecei. O estado da nossa fé, a condição da nossa alma hoje, aqui e agora, precisa nos fazer parar tudo, absolutamente tudo, e reconsiderar toda a nossa vida. O estado da nossa crença em Cristo hoje, a nossa esperança viva, morna ou morta, a esperança da herança que um dia foi guardada para nós, tudo isso precisa nos causar uma alegria indizível. A ideia é uma alegria que transborda o copo, é uma alegria que exulta, ela vai para além de um sorriso no rosto, é um estado do coração. Se essas realidades espirituais não conseguem causar isso hoje no nosso coração, nós precisamos nos voltar para Deus e ir a Ele pedindo graça e misericórdia, para que a gente não caminhe somente naquilo que os nossos olhos alcançam, mas principalmente nas realidades que não conseguimos ver. Meus irmãos, que peçamos a Deus uma fé vigorosa, uma fé que não para, e um olhar de alegria para as provações que nos forjam em meio ao fogo da vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, hoje é um domingo de manhã, alguns aqui sonolentos, alguns chegaram aqui na correria, sem saber como chegaram, alguns acordaram encarando como mais um domingo. Eu peço a Ti, ó Deus, não só hoje, mas domingo após domingo, quarta após quarta, dia após dia, que ao acordarmos, possamos experimentar da alegria que é exultante, das realidades espirituais, das realidades que nos levam a ter uma fé genuína, que não para em meio às provações, uma fé que chora, uma fé que se entristece, uma fé que é real, que sente o peso do hoje e do agora, daquilo que nos esmaga e nos aperta, mas uma fé que não é sufocada pelos espinhos, uma fé que é vigorosa, uma fé que é perseverante. Nos dê isso, ó Deus. Se há algum irmão aqui hoje pensando em desistir, a caminhada tem sido pesada,
Vai de encontro a esse irmão, ó Deus. Renove a sua fé, renove o seu vigor, o seu ânimo. Não deixe com que ele fique prostrado no meio do caminho, servindo de exemplo por aqueles que irão passar. Ó Deus, que nenhum daqui se perca, que nenhum dos meus irmãos se percam no caminho, que juntos consigamos chegar até o final, com os olhos em vista, na esperança viva, na herança eterna e na glória que está reservada a nós. Por favor, nos dê uma fé que não para, uma fé que caminha dia a dia. Em Cristo nós oramos. Amém.